Bom dia a todos. Gravação iniciada. Hoje é dia 17 de junho de 2025. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Na sessão de hoje, nós temos como composição eu na presidência, o Dr. Argos Gregório como vice-presidente, Daniela Rodrigues Gonçalves e Vinícius Silva Matsumoto, isso. E representação fiscal, Luciana Carvalho Duarte. Temos 3 processos em pauta, um processo apenas para acompanhamento do julgamento, que é da Renata Ferreira Brenan, o AIN é o 5050685, está presente aqui para acompanhar o julgamento a doutora Ana Carolina Fischer Couto, e que já fez a sustentação oral. Houve um pedido de vista do doutor Vinícius, né? Para análise do processo, e de modo que eu passo, então, a palavra à doutora Daniela, que é relatora do processo. Doutora Daniela, apenas para resumir o seu voto, em seguida eu abro a palavra para o doutor Vinícius apresentar o seu voto. Por favor. Obrigada, senhor presidente. Acredito que os colegas estejam ainda com o tema relativamente recente em mente, não é? O processo esteve em pauta muito recentemente, mas é um processo que possui 2 acusações, ambas de falta de pagamento de TCMD. Trata-se de empresas constituídas para a gestão patrimonial familiar, e essas empresas foi constituída dos bens familiares ali, e as cotas foram doadas para os filhos, mantendo-se, então, uma parte com a matriarca e o restante com os 3 filhos, sendo 4 sócios, cada um com 25%. Há uma questão da matriarca que doou a nua propriedade para os filhos da sua parte, e então a questão aqui é que o fisco, com relação a essa constituição da empresa, não há nenhuma alegada irregularidade, né? Teria sido feito com o pagamento do ITCMD a constituição regular das empresas. A questão aqui é que a distribuição de dividendos não segue o percentual das cotas patrimoniais. O fisco autua o excesso de dividendos recebidos pela autuada Renata, e, em defesa, a autuada alega que teria, na verdade, que a distribuição seguiu critérios de rentabilidade dos negócios, e que, ano a ano, as empresas vêm distribuindo os lucros de forma diversa. Não é sempre a Renata quem recebe dividendos a maior, em cada momento seria recebido por um. Eu acolho essa tese e entendo que, uma vez que os dividendos têm sido distribuídos ao longo dos anos, não se caracterizaria como uma doação de patrimônio da Alice, matriarca, para os que é solidária nesses autos, inclusive, para a filha Renata, né? E aí, nesse sentido, eu proponho o cancelamento do auto de infração. Obrigado, doutora Daniela. Eu passo, então, a palavra ao Vinícius Silva Matsumoto, para que apresente o seu voto vista. Só aproveitando, Luciana, já está habilitado para você registrar o seu parecer em vistas, tá bom? Então, doutor Vinícius, com a palavra. Obrigado, doutor presidente. Bom dia a todos. O relatório, eu basicamente listei, para facilitar a análise do processo, eu basicamente listei os acontecimentos e as folhas de cada um dos documentos juntados das provas dos autos. Então, eu vou partir para a leitura do voto. Em que pese concordemos com os argumentos de direito trazidos pela ilustre relatora, doutora Daniela Rodrigues Gonçalves, a quem congratulamos pelo excelente voto, pedimos vistas dos presentes autos no intuito de melhor analisar a presença fática do Instituto do Usufruto,
bem como o questionamento dos recorrentes de que o cálculo correto das distribuições desproporcionais deveria abranger um período mais longo, considerando-se o prazo de maturação dos negócios sociais que justificaram a referida desproporção, e o envolvimento dos cotistas e da usufrutuária em cada um deles. Esse questionamento dos recorrentes consta da folha 296 dos autos. Cabe estabelecer uma linha do tempo para os seguintes fatos incontroversos. Em novembro de 2018, houve cisão parcial da sociedade Quilombo Empreendimentos e Participações S.A., que consistiu na transferência do ativo não circulante desta para a sociedade Quilombo Florestal Colina. A partir daqui em diante, eu vou me referir a Quilombo Colina, como me referindo a Quilombo Florestal Colina Limitada. O referido ativo não circulante era formado por créditos com partes relacionadas e um imóvel rural denominado Fazenda Colina. Em outubro de 2019, a senhora Alice doou seus filhos, Roberto, Renata e Ronaldo, suas cotas na sociedade Nilco Chu do Brasil Participações Limitadas, porém com reserva de usufruto vitalício. Já em janeiro de 2021, a senhora Alice doou seus filhos suas cotas na sociedade Quilombo Florestal Colina, também com reserva de usufruto vitalício. Em junho de 2022, ocorreu a venda do imóvel pertencente ao ativo mobilizado da sociedade Quilombo Florestal Colina. Trata-se da denominada Fazenda Colina. Por fim, em julho de 2023, a sociedade Quilombo Florestal Colina foi encerrada voluntariamente. A doação com reserva de usufruto é comumente utilizada por genitores que desejam realizar o chamado adiantamento de legítima para os seus filhos, de bens que ainda desejam usufruir em vida. O artigo 1394 do Código Civil determina que o usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos votos sobre o bem que está sujeito ao usufruto. Perceba-se que a senhora Alice, ao doar suas cotas em ambas as sociedades, Nilco e Quilombo Florestal Colina, reservou para si o usufruto vitalício destas. Expressou não só o seu ânimo de antecipar a sucessão de seus bens, como de, em vida, usufruir da participação societária. Assim, o usufruto das cotas não só lhe dá direito à percepção dos frutos, ou seja, os lucros, como também a posse, o uso e a administração das cotas societárias em questão. Ou seja, a senhora Alice abriu mão somente do direito de dispor, ao doar a nua propriedade de suas cotas societárias para seus descendentes diretos. Discordamos do entendimento da fiscalização na pessoa da autora do feito, de que o usufruto seria impeditivo para a realização de distribuições desproporcionais de lucros. Ou seja, de que a senhora Alice não poderia deixar de receber os frutos a que teria direito por usufruto em 25% da participação societária. Entendemos desta maneira porque a usufrutuária possui, além do direito de fruir, o direito de usar e administrar as cotas da sociedade. Logo, a usufrutuária poderia legitimamente decidir por quaisquer distribuições de lucro de forma desproporcionada, eis que estava em seu pleno direito previsto em contrato social. Concordamos ainda com os recorrentes que a simples ocorrência de distribuições de lucro de forma desproporcional às participações societárias, ainda que não motivadas adequadamente, não implicaria na dissimulação de uma doação do sócio que recebeu a menor que sua participação para outro sócio que recebeu a maior que sua participação nas cotas. Impecável a conclusão da douta relatora. Diferente do excesso de meação na partilha dos bens, onde há expressa previsão legal da incidência do ITSMD, não escolheu o legislador a distribuição desproporcional de dividendos como fato gerador do imposto,
assim não identificado o elemento volitivo da doação. O fato de não haver comprovação detalhada da motivação pode, porém, ser um indício de que uma distribuição desproporcional de lucros, formalmente legítima, possa ocultar a ocorrência de liberalidades configurantes de fato gerador de TCMD, tal como ocorre com contratos de mútuos perfeitos em sua forma, mas que muitas vezes são utilizados para dissimular doações. Todavia, chamou-nos a atenção as razões recursais de folhas 713 e 714, em que se alega a impossibilidade de cálculo da desproporção anualmente, embasando-se no princípio da continuidade da empresa, pois, ano a ano, os beneficiados com proporções maiores de dividendos, os beneficiados com proporções maiores de dividendos recebidos se alternavam. O recurso traz duas planilhas em que se consideram as distribuições desproporcionais de dividendos das sociedades Nilco e Quilombo Colina, respectivamente, demonstrando que os valores das supostas doações seriam bastante inferiores caso o fisco houvesse considerado os períodos totais, em vez de anualmente, a saber, inferior em mais de 40% e inferior em mais de 27%, respectivamente, a cada sociedade. Eu reproduzi a penúltima coluna dessas duas planilhas com as diferenças recebidas em cada uma das empresas, a Nilco e a Quilombo Colina, e fiz a soma das diferenças. Fazendo a soma das diferenças, chega-se invariavelmente às seguintes conclusões imediatas. Somente a senhora Alice abriu mão de seus dividendos recebidos durante os anos de 2019 a 2023, no valor de R$ 30.828.777,40. Os filhos receberam conjuntamente, ao final desses 5 anos, esse mesmo valor, que é a soma dos valores recebidos a maior que suas participações acionárias. Os filhos receberam os dividendos que seriam de direito da mãe por usufruto de 25% das cotas de cada empresa, caso as distribuições tivessem sido proporcionais. Refaçamos a linha do tempo com as novas informações, todos fatos incontroversos. Em novembro de 2018, é formada a Sociedade Quilombo Florestal Colina, com recebimento de créditos e um imóvel rural denominado Fazenda Colina, tendo participações iguais, 25%, da senhora Alice e de seus 3 filhos. A senhora Alice doou aos filhos, Roberto, Renata e Ronaldo, suas cotas nas duas sociedades, Nilco Tchu do Brasil, Participações, e Quilombo Florestal Colina Limitada, porém com reserva de usufruto vitalício em ambas. Em julho de 2022, ocorreu a venda do imóvel Fazenda Colina por R$ 135.237.000, conforme documento contábil de folha 58, em que consta alienação de bem imobilizado. No mesmo documento contábil de folha 58, nota-se que houve a reclassificação do custo da terra, de modo a determinar o custo de alienação do bem imobilizado, e foi contabilizado por R$ 122.736.000. Já em outubro de 2022, foram distribuídos os valores obtidos com a venda do imóvel Fazenda Colina de R$ 135.902.000, na seguinte desproporção. Senhora Alice recebeu 0. Senhor Ronaldo recebeu 41.138.000. Senhora Renata recebeu o mesmo valor que Ronaldo. E senhor Roberto recebeu 53.626.000. Em julho de 2023, foi encerrada a Sociedade Quilombo Florestal Colina Limitada por decisão dos sócios e da usufrutuária. Faz todo sentido a alegação recursal de folha 714, de que o irmão Roberto Sampaio Ferreira, a seguir Roberto, foi o responsável pela prospecção, negociação e implementação de uma transação envolvendo a venda da totalidade da Fazenda Colina, por valor superior a 130 milhões.
Por conta de tal prospecção, os sócios, em reunião de sócios, acordaram que ele faria jus a lucros substancialmente superiores aos demais sócios em 2022. Agora, encerrando a alegação recursal, nas minhas palavras, pela distribuição desproporcional de lucros da Fazenda Quilombo Colina, pela distribuição desproporcional de lucros da Quilombo Colina, ocorrida em outubro de 2022, o sócio Roberto recebeu a mais que os irmãos Renata e Ronaldo o valor de R$ 12.488.000. Esse valor de 12 milhões e meio de reais foi exatamente a diferença entre o valor de venda do referido imóvel e o custo de alienação do bem imobilizado. Aqui eu cito uma denominação contábil utilizada nas contas da empresa. Ou seja, os 135 milhões da venda, menos os 122 milhões de custo de alienação, chegaram no valor de R$ 12.501.000 reais. Conforme declarado em recurso, efetivamente, o irmão Roberto recebeu o ganho de venda do imóvel em relação a seu custo, por seus esforços nesse sentido. Percebe-se que a distribuição desproporcional de lucros de outubro de 2022 dividiu todo o valor obtido na venda do imóvel Fazenda Colina, apenas entre os filhos, ficando a mãe, a senhora Alice, sem nenhum valor. Interessantemente, se multiplicarmos o valor de 41.138.000, que foram os valores recebidos por Renata e Ronaldo cada um, por 3, ou seja, 3 vezes o valor de 41.138.000, obtemos o valor de 123.414.000, que é praticamente aquele custo de alienação do bem imobilizado da que falamos. Assim, cada irmão recebeu 1/3 do valor do custo do imóvel Fazenda Colina, tendo o irmão Roberto recebido a mais que eles o lucro da venda. Lucro entre aspas, porque não se trata de um termo técnico. Se o valor do custo de alienação do bem imobilizado for dividido por 4, chegamos no valor de R$ 30.684.000. Ou seja, em havendo usufruto por parte da senhora Alice, se a distribuição de dividendos tivesse sido proporcional e tirando o lucro do filho Roberto, a mãe teria recebido em dividendos esse valor de R$ 30.684.000. Interessantemente, como se viu acima, a senhora Alice abriu mão, em termos de dividendos, ao longo dos 5 anos, um total de R$ 30.828.000 reais. A conclusão óbvia a que se chega é de que a mãe desejava passar aos seus filhos a sua parte no imóvel Fazenda Colina, e assim ocorreu. Essa intenção, esse ânimos da senhora Alice, vem desde as doações de suas cotas com reserva de usufruto. O usufruto das cotas da Sociedade Quilombo Colina deixa de existir com o fim da sociedade em julho de 2023. Lembrando-se que esta sociedade era formada justa e basicamente pela Fazenda Colina e mais alguns créditos, e de partes relacionadas ainda. Não há como não concluir que o ânimos da mãe, senhora Alice, exteriorado nas doações de suas cotas com reserva de usufruto, continuou sempre o mesmo, durante a curta existência da empresa Quilombo Colina. Ou seja, sempre houve o ânimos donandi da senhora Alice para com seus filhos em relação à sua parte no principal e majoritário ativo, que é a Fazenda Colina. As doações de cotas foram feitas quando esse ativo era contabilizado por cerca de 12 milhões de reais. Após a doação, assim, sempre falando das doações das cotas, houve reclassificação do custo da terra, de modo a determinar o custo de alienação do bem imobilizado, passando esse ativo, a fazenda, a ser contabilizado por R$ 122.736.000 reais, ou seja, 10 vezes mais. E é justamente a parte cabível à senhora Alice nesse ativo é que foi transferida, entre aspas, a seus filhos, ao final de todos os acontecimentos aqui analisados. Conclui-se que, conforme a acusação fiscal,
houve dissimulação de negócios jurídicos societários visando a transferência por liberalidade de patrimônio da senhora Alice para os seus filhos. O ânimos donandi sempre esteve presente em todas as supostas decisões empresariais. Resumem-se a seguir os fatores que nos levaram a tal conclusão. A sociedade anônima inicial, Quilombo Empreendimentos, foi cindida para a formação da empresa limitada Quilombo Colina, apenas com a transferência de ativos, créditos e um imóvel. Tal cisão visava a venda do imóvel Fazenda Colina sem interferir na empresa da família, que efetivamente funcionava com affectus societatis, ou seja, a sociedade anônima. As doações de cotas, ainda com reserva de usufruto, realizadas pela senhora Alice a seus filhos, não deixa dúvidas quanto ao intuito de adiantamento de legítima. A reserva de usufruto foi feita de forma vitalícia e com cláusulas vitalícias de incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade, conforme documento de folha 309. O que antagoniza fortemente com o resultado final das distribuições desproporcionais de lucro, onde a senhora Alice abre mão de mais de 30 milhões de reais em benefício dos filhos. Ou seja, de que serviu a reserva de usufruto se, ao final, abriu-se mão de mais de 30 milhões de reais em dividendos? Esse valor coincide com a parte da senhora Alice no valor contábil de custo do imóvel Fazenda Colina. Não há ânimos lucrandi nos atos societários da senhora Alice, nem tampouco de seus filhos. Logo após a venda da Fazenda Colina, os sócios da Quilombo Colina decidem pelo encerramento da sociedade, lembrando-se que, apesar da senhora Alice não ser mais sócia por ter doado aos filhos suas cotas, ela detinha o usufruto vitalício das cotas, que lhe permitia administrar e decidir como sócio. Por fim, o usufruto vitalício de cotas morre, entre aspas, juntamente com a sociedade encerrada. A sociedade Quilombo Colina foi utilizada com o intuito de continuar a doação de bens da senhora Alice para os seus filhos, juntamente com as distribuições desproporcionais de lucros, objeto das acusações fiscais. A senhora Alice começou a doar seu patrimônio aos filhos com as doações de cotas referidas nos autos, mas continuou o processo através dos atos societários aqui mencionados, pois esta teve, ao final, seu patrimônio diminuído no valor de sua quarta parte do imóvel Fazenda Colina, enquanto seus filhos tiveram seus patrimônios aumentados nessa mesma medida. Na atividade empresarial exercida por uma sociedade empresária, os negócios jurídicos exercidos devem ter o ânimos específico determinado por lei. Não só o ânimos lucrandi, mas também a affectus societatis, visando o exercício da atividade econômica. Para tanto, os sócios devem contribuir com bens, capital social investido, ou serviços prestados à sociedade para a geração de lucros. Tudo o que consta dos autos demonstra que os negócios jurídicos realizados, em especial aqueles tidos como distribuição desproporcional de lucros, têm tão somente a aparência de serem negócios jurídicos empresariais, pois apenas se revestem das formalidades necessárias. Correto fisco na aplicação do parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional, para desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do ITCMD. Porém, como visto, damos razão aos interessados em suas razões recursais, no sentido de que o fisco foi além do que poderia, ao cobrar imposto individualmente em cada uma das distribuições desproporcionais de dividendos que foram feitas anualmente. Concordamos com os recorrentes quanto aos argumentos trazidos às folhas 713 a 715, no sentido de que o cálculo do imposto não poderia ter sido feito ano a ano, mas deveria envolver um período superior, considerando-se o prazo de maturação dos negócios sociais que justificaram a referida desproporção,
na forma da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Acolhemos, assim, o pedido subsidiário do recurso ordinário, no sentido de reconhecer que a base de cálculo do ITCMD é o valor total das distribuições desproporcionais de dividendos recebidos pela autuada, conforme as tabelas apresentadas à folha 714 das razões recursais. Tais valores efetivamente coincidem com os valores apresentados pela autora do feito em seu relatório circunstanciado, bem como pelas provas dos autos, especificamente as atas de reunião dos sócios para deliberar sobre as distribuições de lucros, juntadas às folhas 108 a 119. Dessa forma, como visto acima, o valor efetivamente recebido pela autuada, a senhora Renata Ferreira Brenan, de sua genitora, foi de R$ 8.073.116,88, sendo esta a correta base de cálculo do imposto de doação. Aplicando-se a alíquota vigente de 4%, chega-se ao montante de TCMD de R$ 322.924,67. Nos termos do artigo 8º da Lei 10.705 de 2000, ficam mantidos os responsáveis solidários Nilco Tchu do Brasil Participações Limitada e senhora Alice Maria Barreto Prado Ferreira. No dispositivo, eu trago, diante do exposto de tudo quanto dos autos se verifica, conheço do recurso ordinário para dar-lhe parcial provimento, reduzindo o imposto cobrado para o valor já citado, o que obrigatoriamente reduz também a multa cobrada para o mesmo valor, e estando o crédito tributário sujeito aos encargos financeiros previstos na legislação em vigor. É como voto que ora submeto ao crivo dos meus pares. Obrigado, doutor Vinícius. Cumprimento pelo excelente voto, pela fundamentação aí, pela linha de raciocínio que foi apresentada aqui no seu voto. Eu passo, então, a palavra à doutora Luciana Carvalho Duarte para apresentar o seu parecer pela representação fiscal. Doutora Luciana. Boa tarde, bom dia. Eu trouxe o meu parecer em vista. Eu pedi vista dos autos para me manifestar especificamente sobre a jurisprudência firmada tanto no Tribunal de Impostos e Taxas quanto no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pela impossibilidade da utilização da distribuição desproporcional de lucros sem um propósito negocial, configurando-se, nesse caso, a doação. Conforme consta dos autos, a senhora Alice Maria Barreto Prado Ferreira fez a doação aos filhos da nua propriedade das cotas e reservou para si o seu usufruto. O documento de doação ressalta que o usufruto abrange a totalidade dos direitos políticos e econômicos vinculados às cotas, expressamente inclui o direito à percepção de lucros, dividendos, resultados, rendimentos de qualquer natureza pagos pela sociedade. Ressalto que o Código Civil brasileiro ele determina que é nula a estipulação contratual que exclua qualquer um dos sócios da participação dos lucros. Conforme se verifica nos autos, não houve demonstração pelos recorrentes do propósito negocial que deu origem a essa distribuição desproporcional, estando claro que se trata de mera liberalidade da sócia. Não merecem acolhimento as alegações de que a distribuição desproporcional de lucro seria baseada na mensuração do resultado econômico do envolvimento de cada um dos sócios, uma vez que não há registro dessa movimentação e nem a demonstração da sua mensuração e da participação dos sócios nesses resultados. A necessidade do quórum de 75% para a distribuição desproporcional dos lucros não afasta a caracterização do ato volitivo da sócia, tendo em vista que os demais votos necessários são dados pelos sócios a quem a doação se destina. E tampouco a ocorrência de distribuições em proporções diversas ao longo dos anos serve como comprovação de que a distribuição estaria amparada na contribuição desses sócios para o resultado, novamente tendo em vista que não há a demonstração da forma como essa participação é calculada e não há registros que comprovem as proporções que foram utilizadas.
A respeito desse tema, eu destaco a decisão unânime proferida no auto 4152.028, em 10/7/2024, em que a relatora, doutora Maria do Rosário Pereira Esteves, decidiu pela manutenção da exigência de TCMD diante da ausência de comprovação da razão negocial para a distribuição desproporcional de lucros. Cito também o auto de infração 4.140.514.6, que é decisão unânime com voto condutor proferido pelo Dr. João Maluf Júnior, e esse auto de infração tinha outros 3 autos a ele relacionados que também foram mantidos em decisões unânimes pelas câmaras julgadoras. E, por fim, eu destaco uma decisão de janeiro desse ano, proferida pela 4ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de apelação em mandado de segurança. Eu vou ler só o trecho que eu destaquei, que fala que a doação difere da distribuição desproporcional de lucros lícita em razão da liberalidade espontânea estar presente na primeira situação e o propósito negocial na segunda. Ausente, no caso, a razão negocial e presente a liberalidade espontânea, assim considerando o ânibus donandi, de modo que a transferência do patrimônio da sociedade para os sócios não administradores à época, ainda que com aparência de distribuição desproporcional de lucros, caracteriza-se como doação. E resta demonstrado, portanto, que tanto a jurisprudência administrativa quanto o judicial têm um entendimento que a distribuição desproporcional, desacompanhada da devida comprovação da razão negocial, configura doação sujeita à exigência do ITCMD. E, por essa razão, entendemos que restou demonstrada a ocorrência da doação e que o auto de infração deve ser integralmente mantido. Obrigada. Obrigado, doutora Luciana. O parecer da Luciana foi pela improvimento e a base principal aí é a questão jurisprudencial do TIT e também citando aqui do Poder Judiciário. O processo está em discussão. Presidente. Pois não, doutor Argos. Bom dia a todos, bom dia aos meus colegas, doutor José Orivaldo, doutor Vinícius, doutora Daniela, também a representação fiscal, doutora Luciana, cumprimento aqui a patrona, doutora Ana Carolina, o pessoal que nos dá suporte, Oswaldo, e todos aqueles que eventualmente nos assistam. Presidente, por primeiro eu quero cumprimentar aqui o voto dado pelo doutor Vinícius, que eu considero um voto de excelência, um voto muito bem redigido, muito profundo na análise das provas, né? Profundidade essa que me faz já anunciar que vou acompanhá-lo. Usualmente, em casos relacionados à ITCMD e transferência de cotas com o lucro desproporcional, normalmente nós adotamos o entendimento mais próximo àquele trazido pela doutora Daniela, que é no sentido de possibilidade de se fazer a distribuição desproporcional e que isso não configuraria necessariamente a ocorrência de fraude ou coisa que o valha. Muito bem. Eu dizia que na nossa sessão passada, em que foi analisado esse processo, eu dizia que me remetia lá, coisa de 20 anos atrás, à lei complementar, e ao início dessas discussões, e os estudos do Marco Aurélio Greco, e de a possibilidade da administração desconstituir ato administrativo ou ato jurídico perfeito, e por aí vai e tal. Mas acompanhei a evolução do tema, que passou a se pegar e apresentar como solução o tema do propósito negocial. Muito bem. Válida a distribuição de cotas na medida desproporcional, assim como lucros e por aí vai, desde que se evidencie o propósito negocial. Desde que se mostre, olha, isto ocorreu por causa disso, porque a razão da empresa funciona assim, o assado, a sua atividade, por aí vai, e aquilo que ficou conhecido por propósito negocial. Muito bem. No caso concreto aqui, e eu não firmei posição definitiva sobre o tema, mas no caso concreto, eu vejo que a análise do Dr. Vinícius está absolutamente rigorosa com as provas trazidas aos autos, ao ponto de dizer, olha,
eu dou razão ao contribuinte porque a conta não fechou, a conta estava equivocada, se buscou uma base de cálculo sob a perspectiva dele equivocada, a maior, portanto, vamos aqui fazer essa correção com a base de cálculo, porém, se demonstrou numericamente que a operação feita, na verdade, representava uma outra intenção, um outro propósito, qual seja a transferência da mãe para os filhos daquela propriedade matriz daquela empresa, que deu origem àquela empresa, e que, ao final dessa transferência, levou ao encerramento da própria empresa, que não teve qualquer outra atividade, ao menos trazida aos autos e demonstrada aos autos. Portanto, presidente, para não me alongar, entendo que a análise do Dr. Vinícius está digna aqui de todos os nossos elogios, está muito completa, muito rica no sentido de observância nas provas, razão pela qual, neste caso em concreto, não só não demonstrado o propósito negocial pela parte, mas demonstrado numericamente a engenharia feita neste caso e que levou ao mesmo resultado, que era se desfazer daquele bem, mas sem o pagamento do imposto, assim demonstrado, eu digo aqui que com muita satisfação acompanho aqui o voto dado pelo Dr. Vinícius, com todas as vênias aqui do voto da relatora. Obrigado, doutor Argos, pelas observações. E a doutora Daniela pediu a palavra. Daniela, está conosco? Doutora Daniela pediu a palavra. Tudo bem? Desculpa. Então, nossa, muito bom voto, doutor Vinícius, parabenizo pela sua análise, mas eu realmente entendo que os atos constitutivos da empresa, embora eles demonstrem, sim, uma intenção de fazer aí o planejamento sucessório, não há vício nesses atos. Tampouco eles maculam as empresas posteriormente constituídas. E havendo previsão legal para que a distribuição seja realizada, considerando que as empresas, elas efetivamente atingem o seu objetivo negocial, elas oferem lucro, não é como se fosse uma empresa que não está gerando lucro e está pagando dividendos, né? Elas são empresas que estão ali operando, gerindo aquele patrimônio, auferindo lucro e distribuindo esses lucros de forma prevista na legislação. Nem todo planejamento tributário é infração à legislação tributária. É preciso separar isso. E aí, muito embora fique claro que houve um planejamento sucessório e que há a intenção de transferir o patrimônio para os filhos, eu não vejo caracterizado o fato gerador do imposto. Por isso, eu proponho o cancelamento do auto de infração, por entender que não houve descumprimento à legislação tributária. Não quer dizer que eu não reconheça que, efetivamente, aquilo foi um planejamento tributário para fazer a sucessão, né? É um planejamento sucessório, obviamente, essas empresas, em geral, o são, né? Tanto é que esse é também o entendimento da representação da consultoria tributária na resposta à consulta específica sobre o tema, né? Desculpa. E aí eu mantenho o meu voto no sentido de cancelar o auto de infração, entendendo que não temos previsão legal para cobrar o imposto nesta situação concreta. Obrigado, doutora Daniela. De forma essencialmente, eu compartilho com o entendimento da doutora Daniela. Eu até já me manifestei, até em artigo, que deve prevalecer a vontade da empresa, né? Os atos societários, eles são lícitos, a distribuição desproporcional, ela é lícita, né? Tem previsão no Código Civil. Eu acho que a questão do propósito negocial, ele às vezes, muito exageradamente interpretado, né? Se exige aí coisas assim que é impossível de cumprir. Mas, nesse caso em concreto, o doutor Vinícius, eu estava assim, até o início do voto dele, eu
Eu estava convicto de acompanhar a doutora Daniela. Mas o doutor Vinícius mostrou matematicamente a manobra dos contribuintes, né? Eu fiz essa leitura, né? Houve uma manobra muito bem engendrada que batia centavos, né? Bateu centavos, é uma coisa insuperável, né? Essa questão matemática, né, trazida aqui, essa visão da evolução no tempo, muito bem engendrada aí pelo contribuinte, né? Mas, nesse caso, doutora Daniela, eu vou pedir licença aí para acompanhar o doutor Vinícius, porque realmente o doutor Vinícius demonstrou aí de uma maneira inafastável aí que, no fim das contas, tudo aconteceu e bateu valores. Se existe aí uma desproporção de lucro, porque um trabalhou mais, outro trabalhou menos, não tem como bater os centavos, né? Só para concluir aí os 25%, né? Acho que é 25% de cada um, né? É isso, né, doutor Vinícius? A porcentagem, né? Então, eu realmente tenho aí um entendimento que compartilho em gênero e grau com a doutora Daniela, mas esse caso específico eu enxergo uma manobra aí do contribuinte, né? Justamente para evitar, eu não enxergo ânimos aí o ânimos donante aí me parece que ficou bem claro. Então, eu vou pedir licença respeitosamente à doutora Daniela, mas eu vou acompanhar o doutor Vinícius também. Bom, então, eu estou, então, encerrando os debates, né? Diante da intervenção de todos, eu estou encerrando os debates. E muito bem também, eu queria só elogiar também esse provimento parcial do recurso, né? De reduzir o crédito tributário, porque realmente o raciocínio do doutor Vinícius é perfeito aí de se tributar o que efetivamente foi doado, né? Então, irreparável aí o voto do doutor Vinícius. Então, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Ao menos aqui não apareceu, não. Não, um minutinho só. Aguardando. Eu tenho que confirmar. Precisa o relator confirmar o voto. Eu não estou conseguindo. Isso, eu confirmei o meu para vocês poderem, para poder. Isso, agora. Primeiro o relator confirmar, aí depois ele registra. Agora eu consegui encerrar os debates. Então, eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário conhecido integralmente, com julgamento de mérito, parcialmente provido, nos termos do voto, vista do doutor Vinícius, por maioria de votos, vencida a relatora, a doutora Daniela. Esse é o resultado final. Julgamento encerrado. Agradeço aí a presença e a paciência da doutora Ana Carolina. Obrigada a todos e bom dia e bom prosseguimento dos trabalhos. Obrigado. Passamos ao próximo processo da pauta. Nova geração comercial elétrica, o AIN 5036054. Dr. Argos Magno de Paula Gregório é o relator. Não há inscritos para sustentação oral, então eu passo a palavra ao relator para que apresente o seu voto. Doutor Argos. Muito bem, presidente, obrigado. Este caso é um caso muito simples, na verdade é um recurso de ofício, um auto de infração de 3 infrações, falta de pagamento de ICMS, as infrações 1 e 2, e creditamento indevido, infração 3, né? Em verdade,
remanesceram aqui para análise do julgador de primeiro grau as infrações 1 e 2, face à confissão irretratável em relação ao item 3. Então, estaríamos aqui diante de falta de pagamento de ICMS. Muito bem. No decurso do próprio processo, o fiscal autuante pediu informações para o contribuinte das razões pelas quais houve a tal falta de pagamento apurada. E o contribuinte se justificou. E, ao final, o próprio fiscal autuante reconhece que a justificativa do contribuinte é bastante insuficiente para que ele não fosse cobrado de tal imposto. Muito bem. Esta foi a decisão do julgador de primeiro grau, que, por força de dever de ofício, recorreu de ofício. O parecer da representação fiscal foi no sentido de que o próprio auditor autuante reconheceu o acerto ou a validade da justificativa do contribuinte do não recolhimento. O próprio fiscal admitiu, não é verdade, o contribuinte está correto. Razão pela qual o próprio parecer da representação fiscal é no sentido de não provimento do recurso de ofício. E eu já anuncio aqui que é exatamente o meu voto. Se me permitirem, eu vou ler. Ele é muito curto, dada a absoluta simplicidade deste caso. Então, presidente, eu vou fazer a leitura rápida aqui. A presente decisão limita-se, pois, à análise do recurso de ofício aviado, no que respeita ao cancelamento dos itens 1 e 2 do presente ainda, dado em sede monocrática. Merece destaque quanto bem relatado pelo representante fiscal, quando do seu parecer de folhas 20.979. Eu vou ler só aqui para ficar claro para quem eventualmente nos assista. Com a devida, entre aspas, com a devida vênia, entendemos que a decisão a qual não merece reparos. No parecer juntado pelo auditor fiscal às folhas tais, a fiscalização concluiu que, após a diligência promovida ao estabelecimento do contribuinte, em nome dos princípios da lealdade processual e da verdade material, foram acatados seus argumentos quanto aos itens 1 e 2. E aí termina, né, a conclusão. Assim, diante das novas informações e evidências coletadas pela fiscalização, os itens 1 e 2 do auto de infração foram considerados corretamente insubsistentes. Assim disse a própria representação fiscal. Tomo emprestado, como se minhas razões fossem de decidir, os excertos retirados da decisão de folhas 20.967, oportunidade que, com clareza meridiana, o julgador de piso expõe a realidade fática dos autos, onde o próprio FR autuante constata, quando em novas diligências, assistir razão aos argumentos manejados pela recorrente. Cito aqui partes da decisão. A conclusão alcançada pelo juiz monocrático é irretocável. Aspas, em razão das constatações efetuadas pelo auditor fiscal, convalidando as alegações da autuada e a não ocorrência do fato de integrado do ICMS, cancela os itens 1 e 2 do AIM, fecho aspas. É como igualmente procedo. Relembra demais que, de bom grado, a representação fiscal concordou com o teor da decisão de folhas 2967, como a própria autuada assim o fez, eis que sequer apresentou suas contrarrazões. Inexistindo controvérsia sobre as circunstâncias fáticas que contextualizaram as imputações infracionais constantes do presente AIM, comungo com a representação fiscal quanto ao entendimento exerado em seu parecer, mormente em relação ao não provimento do recurso de ofício aviado, sendo dispensáveis maiores argumentos adicionais. É como decido. Portanto, presidente, estou conhecendo do recurso de ofício e a ele negando provimento, restando-se inatacável a decisão monocrática. É como voto. Obrigado, doutor Argos. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Vinícius. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso de ofício, conhecido integralmente, não provido à unanimidade, nos termos do voto do ilustre relator. Julgamento encerrado.
Passamos, então, ao próximo processo da pauta, NS Alimentos, o AIN 4, 133.769. Como eu já havia adiantado aqui antes de iniciar a gravação, eu vou retirar de pauta, porque eu localizei uma petição, logo depois do despacho do presidente, de pedido de nulidade, que eu nem menciono no meu voto. Então, eu vou dar uma examinada, porque é um caso que teve aí uma tramitação diferente, processual, né? Teve uma nulidade pela Câmara Julgadora de outra decisão da Câmara Julgadora. O processo foi para a presidência e voltou como RJ, não como recurso ordinário. Então, e o contribuinte discorda disso, né? Então, eu vou só examinar de forma mais detalhada essa petição e fazer menção no meu voto, né? E para não haver nenhum tipo de alegação de nulidade. Infelizmente, eu detectei isso agora, antes do julgamento, né? Antes do início da sessão, na verdade. Então, mas eu vou trazer, pretendo trazer aí o mais breve possível. Então, eu estou retirando de pauta processo devolvido para a pauta. Então, a pedido do relator, processo retirado de pauta. Com isto, nós completamos o julgamento de hoje, a sessão de hoje, aliás. Declaro encerrada a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Visualização da ata. Tudo ok? Então, agradeço a presença de todos. Agradeço aqui, em especial, o doutor Vinícius, que é a última sessão hoje, né? Substituindo o Samuel, não é isso? Hoje é a última vez. O Samuel volta na próxima. Bom, Samuel, foi um prazer, viu? Obrigado pela sua colaboração aqui na Câmara. Sua colaboração, parabéns. E parabenizar aí pela sua atuação. Eu que agradeço a oportunidade de ter participado aqui com todos vocês. Ótima análise, doutor Vinícius. Parabéns, viu? Muito obrigado. Volte sempre, quando possível. Tá bom. Muito bem, então. Vou fazer questão de voltar. Obrigado, será muito bem-vindo. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Até logo, pessoal. E eu peço, então, que o Oswaldo encerre a gravação. Ainda estamos com a gravação.